Fala galera, tudo jóia? Rodolfo aqui do Decisão de Valor. Hoje nós vamos falar sobre inflação. A última prévia veio alta, né, do último mês, do mês de março também, não está muito legal ali já no começo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que isso traz. Será que agora o Brasil quebra de vez? O que você tem que fazer para se proteger, proteger seus investimentos ali, ou pelo menos aproveitar as oportunidades? Será que é... Fica com a gente até o final, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Tenho certeza que você vai sair daqui informado para tomar suas próprias decisões. Antes da gente começar, deixa aquele joia, você já sabe como é que é, galera. Se inscreve, deixa o joia, assina o sininho, manda para a galera poder vir curtir a gente aqui também, dá essa força para o canal para que eu possa continuar produzindo conteúdo legal para vocês. Manda pergunta, interage com a gente aí nos comentários também, isso ajuda bastante o vídeo, tá bom? E não custa nada, né? Bom, vamos lá, galera. Então, sem mais enrolações. A gente viu aí que a inflação veio bastante alta para o mês de fevereiro, né? Tem gente falando aí que é uma das meses mais altos, desde não sei quando e tal, mas isso seria um problema porque o Brasil está aí numa rota para quebrar. Então vamos começar entendendo um pouquinho o que é inflação, né? Basicamente, inflação, o conceito ali econômico é quando o governo cria dinheiro do nada, né? E isso gera um aumento de preços. Agora, por que não pode se confundir as duas coisas? Porque um aumento de preços ele pode vir de uma inflação, ou seja, de um governo criando dinheiro do nada, ou ela pode vir simplesmente de uma diferença de oferta e demanda. Então, se a economia está crescida, as pessoas começam a ganhar mais, começam a ter mais emprego, as empresas estão investindo, estão criando novas posições de trabalho, isso traz mais também, isso faz com que o dinheiro circule pela economia, né? Não traz dinheiro novo, mas faz com que o dinheiro circule, isso põe mais gente empregada, essas pessoas começam a consumir e o preço de muitas coisas vai subir sem que tenha tido inflação no conceito econômico da palavra, que é aumento da base monetária, tá? Por que o aumento da base gera também o aumento de preços, né? Porque quando você joga dinheiro artificialmente na economia, o efeito é o mesmo, você está botando mais dinheiro para circular. A diferença é que esse dinheiro da inflação da base monetária, ele não está lastreado numa atividade econômica. Então, ele vai causar um aumento generalizado de preços, mas de uma forma pior. Por quê? Ou pior, principalmente para quem tem menos poder aquisitivo. Por quê? Porque se uma parte vem de você estar gerando mais postos de trabalho, tem gente empregada ali, a pessoa que está ali galgando essas posições de trabalho, elas estão tendo acesso a essa grana e estão podendo consumir também. Quando o dinheiro vem da inflação da base monetária do governo, isso normalmente vai cascateando de cima para baixo. Ou seja, quem está próximo do governo lá em cima recebe essa grana primeiro, e até que ela chegue aqui às camadas mais baixas, nós, na população, o preço já subiu. A gente já teve esse efeito. Então, o efeito da inflação causada o efeito do aumento de preços causado pela inflação da base monetária, ele é muito pior para quem consome, tá? Agora, nesse momento, está sendo causado pelo quê? Infelizmente, pela inflação da base monetária. Pô, mas eu não vi nada acontecendo agora. Sim, a inflação ela não acontece do dia para a noite. Até esse dinheiro fluir e os preços começarem a subir, tem uma certa inércia no tempo. Então, se o governo printa dinheiro hoje, se ele cria dinheiro hoje, se ele injeta dinheiro na economia hoje, até o efeito do aumento do preço chegar, leva-se um tempo para esse dinheiro começar a circular e aquecer mais os preços ali, tá? Então, isso que a gente está vendo de aumento de preço agora, não é por uma ação da semana passada, são pelas ações feitas lá em 23, né, em 24, que está desembocando nesse estouro de preços agora. Tá, então a gente já entendeu aqui que inflação na realidade é quando o governo printa dinheiro e que o aumento de preços ele é, vamos dizer assim, medido no nosso país pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que é o IPCA? O IBGE vai lá, seleciona uma cesta de produtos que compõem ali a cesta básica do brasileiro, e ele vai olhar o aumento de preços em vários locais do país e fazer uma média desse IPCA. Então, se você for lá no site do IBGE, você vai ver que, inclusive, você tem uma média Brasil, tem uma média por estado, e você tem até por cidades onde esses preços foram averiguados, tá? Então, o IPCA, diferente da inflação, ele mede, sim, o aumento de preços, tá? Então, quando a gente falou que a inflação veio alta, na verdade, não foi a inflação, foi o IPCA. A gente não mede quantos dólares o governo, ou quantos reais o governo enfiou na economia. A gente mede o aumento de preço. E esse, sim, veio alto. E aí começou aí as teorias, né, o pessoal aí
de fim do mundo, dizendo que agora o Brasil está quebrado, que a economia agora não sei o que lá, que você tem que mandar todo o teu dinheiro para fora do país, porque aqui é um lugar sem futuro, etc, 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 etc. Mas, se você for olhar no site do IBGE, e eu posso pôr para vocês aqui depois o link para onde a gente baixou essa planilha, vocês vão averiguar algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que, vamos lá, vamos começar a tirar o bode da sala. Poxa, vai quebrar o negócio todo aqui? Não, não vai. A gente está tendo um IPCA aqui, nos últimos 12 meses, se a gente for olhar aqui o IPCA dos últimos 12 meses acumulado, está alto, está na casa de 5%, tá? O do mês específico de fevereiro foi de 1,3%, de fevereiro de 2025 agora. Então, se a gente for olhar, lá tem uma galera falando que há muito não sei quantos anos não tinha um mês tão alto. Olha só, em março de 22 a gente teve também. Em final de 21 ali a gente teve também na casa de 1,2 por ali. Então, a gente teve sim meses cujo IPCA veio bastante alto, tá? E se a gente olha para 12 meses, pô, a gente chegou a ter lá em 2022 o IPCA na casa de 10, 12, pessoal, tá? Lógico, isso foi causado ali por uma expansão sim da base monetária grande que aconteceu devido ao problema de 2020, que o YouTube não gosta, que fala aquela palavrinha lá, né, do 19, mas aquilo foi vamos dizer assim, um evento global que forçou com que o governo tomasse algumas ações para que pessoas não ficassem completamente desamparadas. Não estou entrando aqui em viés político, não quero nem entrar nesse tipo de discussão, mas houve esse aumento generalizado foi lá. E o Brasil não quebrou. Lógico, foi um evento completamente pontual, diferentes proporções, não dá para comparar. Tá? Agora, o que é preocupante? Se você olhar lá do momento em que o Brasil bateu lá seus 12% em abril, né, acumulado em 12 meses, tá? Em abril de 22, depois disso para cá ele veio caindo, 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 chegou ali a 4,6, 4,18 em 23, depois ele chegou a dar uma rebarbinha para cima ali também, até bateu os 5,20, e aí de lá ele veio caindo, tá? Então vamos dizer assim, lembra que eu falei que tem aquela inércia no tempo? Depois que aconteceu tudo que aconteceu lá em 2020, naquela inércia do tempo, o IPCA veio caindo, né? Os preços vieram, a aceleração, não é que o preço caiu, mas a aceleração dos preços, ou seja, o quanto o preço aumenta, passou a diminuir, depois aumentar menos mês a mês, tá? Em alguns meses a gente teve até assim deflação, né? Uma redução ali no valor total daquela cesta. Então, isso foi bastante positivo. O problema agora não é o do mês, mas é que se você olhar 2024 até agora, né, do meio ali de 24, de abril de 24 mais ou menos, a inflação ela vem subindo mês a mês. Então, todo mês, os últimos 12 meses foram um pouquinho pior, foram um pouquinho pior, foram um pouquinho pior. Quer dizer, a gente está acelerando esse aumento de preços. Ele não só está crescendo, como está começando a crescer cada vez mais rápido. Então, quando a gente olha para esse 5 que veio aqui em fevereiro, janeiro foi 4,5, um pouquinho abaixo do final do ano, mas meio artificial ali por conta do rolo lá da energia elétrica, né? O governo deu uma puxadinha nisso para baixo artificialmente, mas aí agora começou a bater 5, e a expectativa é que o mês que vem ele venha acima de 1% de novo, ou seja, continue essa aceleração. Então, a preocupação vem daí. No meu ponto de vista, qual é o segundo pilar dessa preocupação que torna as coisas um pouco perigosas até? A gente tem visto a Selic subindo, e a Selic ela é o remédio do nosso IPCA, da nossa alta de preços, né? Quando os preços começam a subir, por que a gente aumenta a Selic? Porque a gente deixa o capital mais caro. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que vai criar uma usina fotovoltaica, tá? Você olha lá e fala assim, pô, isso aqui vai me dar limpo ali já, sem imposto, sem nada, 13, 14, 15% ao ano. Aí você olha para a Selic do governo, sem risco de equipamento, de se levar um raio e queimar coisa, sem ter que ficar correndo atrás de clientes, sem você ter esforço nenhum. Você põe ali e recebe os mesmos 15, para que você vai criar uma usina solar nova? Então, você diminui a circulação de dinheiro na economia. Quando você diminui a circulação de dinheiro na economia, você tem menos gente disposta a comprar. Se tem menos gente disposta a comprar, o que começa a acontecer com o preço? Vai caindo. Porque se agora tem menos gente querendo fazer a usina fotovoltaica, o cara que vende placa, o cara que vende, né, os equipamentos, ele vai olhar e falar assim, se eu não baixar o preço, eu não vou vender. Então, você força uma baixa um pouquinho de preços e com isso você segura, né, esse efeito aí do IPCA. Então, por isso que aumentar a Selic reduz o aumento de preços. Qual é o problema? O Banco Central tem feito isso sistematicamente, ele aumentou de forma até agressiva aí a Selic,
né? Por isso que, inclusive, o nosso governo ali estava gritando e esperneando ano passado aí. Ele continua fazendo isso esse ano. E o problema não está surtindo o efeito esperado. Os preços continuam aumentando. Ah, Rodolfo, mas tem lá a inércia. Sim, tem a inércia. E ainda assim o Banco Central já está cogitando continuar a aumentar essa Selic aí, tá? Então, a gente tem um problema meio estrutural e a gente não sabe, ou seja, o remédio não está surtindo efeito. Essa é a grande preocupação. Pô, então você está falando para mim que o Brasil vai quebrar? Não. Eu estou falando que em algum momento o governo vai precisar segurar os gastos públicos, demonstrar para o mercado que ele está sim tomando as medidas, porque não adianta só você aumentar a Selic, né? Você tem que parar de gerar a base, a inflação da base monetária. Você precisa parar de gastar mais do que você tem para gastar, tá? Esse é o ponto agora. Quando o governo sinalizar isso para o mercado, por mais que tenha essa toda inércia, o mercado olha e fala assim, pô, beleza, agora eu sei qual é a trajetória econômica. Então, eu sei que o governo vai começar a segurar, eu sei que o preço vai começar a parar de crescer, o IPCA vai começar a desacelerar, e aí eu sei que o Banco Central pode começar a diminuir. Então, aí o mercado tenta se antecipar a esse movimento e volta a girar a economia. Tá legal? Bom, então vocês entenderam mais ou menos o que está acontecendo? É o fim do mundo? Não, não é, mas também não estamos numa posição assim super confortável. Por quê? Porque está dependendo ali, né, de ações ainda para que o mercado entre numa trajetória positiva. Agora, você já entendeu também que quando o mercado entrar nessa trajetória positiva, o preço de tudo que você compra no mercado aí dos ativos de fundo imobiliário, de ações, de tudo, também vai crescer. Por quê? Porque agora, se todo mundo tem uma perspectiva mais positiva, todo mundo vai voltar a botar dinheiro nesses produtos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Nesse momento em que ainda está turbulento, né? A história do Buffett lá, os canhões estourando, é a hora que você tem capacidade de olhar e botar dinheiro em boas oportunidades. Agora fica aqui o disclaimer. Primeiro, isso não é uma indicação, não é uma recomendação para ninguém. Segundo, isso é para todo mundo? Não. Não. Por quê? Porque, como eu disse, o mercado ainda está incerto e é por isso que os preços de produtos financeiros estão lá embaixo. Dito isso, ainda vai chacoalhar mais. A gente ainda não, se está incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então pode ser que você ponha seu dinheiro lá hoje e amanhã caia. O que é que eu estou fazendo? Eu estou comprando tudo aos poucos. Um pouquinho de ações, um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Estou aproveitando sim para travar uma grana ali com bons investimentos de renda fixa para o futuro. Então, um IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, até IPCA mais 9 a gente consegue achar por aí. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou aproveitando para ir balanceando a minha carteira, botando um pouquinho de cada oportunidade que eu tenho. Quando eu compro um fundo de investimento imobiliário, eu estou olhando para a valorização de cota? Também. Mas, principalmente, eu estou contratando daquele fundo uma renda que tende a ser crescente ao longo do tempo, porque os fundos, principalmente os de tijolo, conseguem repor essa alta de preços nos reajustes de aluguel, tá? E, principalmente, eu estou fazendo o quê? Eu estou contratando uma renda que ela é crescente ao longo do tempo, ou tende a ser crescente ao longo do tempo, se os caras fizerem um bom trabalho de gestão, comprando essa renda a um preço muito barato. Por quê? Porque se eu tenho um yield hoje aí de 1,2%, significa que a cada R$100 que eu ponho lá no meu fundo imobiliário, eu estou contratando R$1 por mês. Antes, para contratar esse mesmo R$1 por mês, eu tinha que botar 110, 115, 120 reais. Então eu estou comprando essa renda futura por um preço muito mais barato. A mesma coisa vale para os dividendos de ações. Se eu tinha uma ação que para cada R$100 me pagava R$6 de dividendo, hoje eu estou conseguindo comprar por 90, por 80. Então, ao longo do tempo, isso tende a ser uma oportunidade espetacular para multiplicar o seu capital e fazer com que a tua renda seja cada vez maior, sempre crescente. Você está contratando uma renda barata. Mesma coisa, mesmo raciocínio vale para renda fixa. Lógico, esse raciocínio é simplificado, mas é uma forma de você olhar e falar assim, pô, eu estou comprando um ativo gerador de renda, eu estou comprando uma ótima empresa por um preço muito mais barato. Agora, qual é o preço que você está pagando que não é monetário? Você está pagando um preço de tranquilidade. Por quê? Porque não falei que o mercado está chacoalhando bastante ainda? Ou seja, nos próximos meses você pode ver o seu capital, o seu patrimônio, seu valor patrimonial cair, subir, chacoalhar bastante. Então, se isso não é para você, esquece a renda variável. Porque você vai sofrer. E aí você vai vender no momento de baixa, quando você fala, ai meu Deus, agora foi de vez mesmo. Você vai lá e vende tudo, na semana seguinte você vai ver todos os seus ativos estourarem,
parar lá em cima e você vai falar, pô, esse negócio de investimento não é para mim. Então saiba que não é para você antes de fazer a bobagem. Ou se você não sabe se é para você ou não, põe só um pouquinho de dinheiro. Põe só um pouquinho. Não, mas eu vou perder a oportunidade. Vão ter outras nos próximos 20 anos aí, vão ter várias dessas. Então, não precisa entrar de cabeça agora. Põe só um pouquinho de dinheiro, sente a volatilidade, olha, vê como é que você se comporta, se você se sente confortável com aquilo, entendeu? Aproveita. Se você não tem estômago ainda, ou se você não sabe se você tem estômago para ganhar dinheiro, ganha experiência. Põe um pouquinho de dinheiro e ganha experiência. Tá bom? Então, tá cheio de oportunidade por aqui? Sim, tem que ter estômago, porque potencialmente vai chacoalhar muito antes de voltar a subir com consistência. Tá? Rodolfo, eu não tenho estômago para isso, não tô legal. O que eu faço, cara? Vou botar o dinheiro no colchão? Óbvio que não. Você vai correr para bons produtos de renda fixa, produtos que são seguros. O próprio Tesouro Direto, que é o nosso investimento mais seguro, está pagando uma taxa lá em cima de 13,25. E potencialmente vai subir. Acabei de dizer que a Selic deve subir. Então, deixa o teu dinheiro no Tesouro Selic, pega um pouquinho, se você não sabe se tem estômago ou não, dá uma tentadinha ali na renda variável, um dinheiro que não vai te fazer falta, tá? É o dinheiro que você ia comprar cerveja no final de semana, você pega lá R$100 e põe em alguma renda variável ali, para você ver aquele negócio subir, descer e ver como é que aquilo acontece. E você começa a sentir se você tem ou não estômago para isso. Você está comprando um aprendizado que não se ensina, se sente. Você tem que estar lá, você tem que passar por essa experiência para saber se você tem estômago ou não. Tá legal? Galera, vamos ficando por aqui. Vídeo um pouco mais longo hoje, né? Mais comprido que o comum, mas acho importante para contextualizar tudo isso que está acontecendo, especialmente porque a gente ainda está no meio do turbilhão. Então vocês vão ver IPCA alta nos próximos meses, vocês vão ver alta de Selic nos próximos meses. Eu vou voltar aqui para repetir tudo isso, porque eu sei que é preciso, mas é importante a gente ir sempre trazendo contexto, sempre trazendo um pouco mais de ensinamento, sempre trazendo um pouco mais de base para você entender e tomar suas próprias decisões. Tá legal? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa o comentário, deixa o like. Se não gostou, se você acha que eu estou errado, se tem alguma coisa para discordar, comenta aqui embaixo também. Dentro aí de uma educação, vocês podem discordar de mim à vontade. Deixa sua mensagem e a gente conversa nos comentários aí também. Tá legal? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.